Bom dia. Temos pela frente uma semana que Deus está nos concedendo e a palavra que Ele colocou no meu coração se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O texto se refere a um desafio que inicia no capítulo 11, quando ele fala dos grandes heróis da fé e das heroínas. Todo o capítulo 11 fala sobre isso, você pode dar uma olhada. E no versículo 1 de Hebreus 12, ele fala sobre que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Essa grande nuvem de testemunha é sim o capítulo 11, quando ele descreve até os anônimos e é de forma extraordinária um grande desafio para nós acompanharmos bem de perto na nossa fé. Mas eu quero falar do versículo 2, quando ele nos desafia a levarmos a vida cristã como uma corrida. E quando nós pensamos em corrida, nós pensamos então em todo o esforço que um atleta demanda para manter a sua atividade, né? O seu alvo, os seus objetivos. E eu penso muito aqui, eu quero pensar contigo sobre o maratonista, né? Ele está falando de corrida, nós vamos pensar aqui no maratonista que corre 42 quilômetros. Mas eu não quero pensar em alguém que corre tanto, eu quero pensar em alguém que corre menos. Vamos pensar em alguém que corre 1 quilômetro, 2, porque quem corre 1 quilômetro, 2 quilômetros, já corre bastante, né? Já tem aí um esforço bem pesado, porque a corrida ela demanda um esforço, uma disciplina, uma dedicação de quem realmente deseja essa prática esportiva. E o escritor, ele compara essa prática esportiva à vida cristã. Então, a vida cristã não é uma coisa simples, não é uma coisa tranquila. É algo que demanda de nós força, esforço, dedicação, perseverança. E o texto do capítulo 12, ele nos dá uma dica extraordinária que eu quero trazer à tona hoje, que é manter os olhos fitos em Jesus. Se nós queremos triunfar essa corrida, nós precisamos manter os olhos fitos em Jesus, como o texto nos desafia. Eu quero falar agora citando ontem, né, quando eu falei que Pedro andou sobre as águas, e Pedro, enquanto ele mantinha os olhos em Jesus, ele conseguiu triunfar a sua corrida ali, no sentido de que ele estava andando sobre as águas. Então, se nós queremos triunfar a nossa peleja, a nossa corrida, nós precisamos manter os olhos fitos em Jesus e nós precisamos nos livrar de toda distração que está em nossa volta e nós então corrermos triunfantemente essa corrida que nos foi proposta, que nos é proposta, que nos está sendo proposta nesses dias que nós estamos caminhando aqui no áudio e também com o nosso coração ligado. Não podemos nos dar o luxo de desviar o olhar. A nossa vitória, ela está ligada a Jesus. E se nós queremos chegar ao final do percurso e recebermos a nossa medalha, a nossa coroa de triunfo, nós precisamos sim, hoje com todo esforço, apesar de que tantas coisas estão em nossa volta e nos quer distrair, mas nós vamos manter os olhos em Jesus. Nós vamos segurar isso e nós vamos manter isso e nós vamos conseguir isso e nós vamos triunfar olhando para Jesus e tendo vitória em Jesus. Ele é o grande El Shaddai. A palavra diz que ele é o grande eu sou. Ele também diz, eu sou a estrela da manhã. Ele é também o leão da tribo de Judá. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então nós precisamos continuar olhando para Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e venceu o maior de todos os inimigos, que é a morte. Eu te convido nessa manhã, nesse início de semana, a manter os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E assim, como diz a Bíblia, sermos mais que vitoriosos naquele que nos dá vitória, Cristo Jesus, nosso Senhor.
Tenha um excelente dia, que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu espero ter trazido uma boa contribuição. Que Deus nos abençoe. Amém.